Então, bom dia a todos. Hoje, 20 de maio de 2015, começando um novo capítulo do livro Devação Invisível, um capítulo que se chama Mistificadores e Obsessores. Seria o capítulo se chama Mistificadores e Obsessores. Seria nada. Vamos lá. Deixa eu botar para a telinha aqui. Bom dia, Elcio. Bem-vindo, bem-vindo. Como sempre, viu, Diana? Falando com você porque a semana passada foi falado da colocação de Kardec. Bom dia, Nai, bem-vinda. Marcela, bem-vinda. Regina, bem-vinda. Beijo a todos, acabei de começar. Então, como início do capítulo, ela coloca, né, uma questão doutrinária, uma colocação doutrinária, e dessa vez o Livro dos Espíritos, que é a pergunta 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? O perispírito tem forma? Vai ter uma forma determinada? E ele vai ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível e até mesmo palpável. É tão real que ele pode se materializar ao ponto de ser palpável. Nós vamos encontrar também sobre esse assunto no Laboratório do Mundo Invisível. Nós vamos tratar de perispírito no capítulo de bicorporidade e transfiguração. Nas manifestações visuais, nós vamos tratar desse argumento do perispírito, de como ele é feito, mas não só, as formas que o perispírito se dá, com reflexo do pensamento do próprio espírito, de manifestações visuais, isso no Livro dos Médiuns. Na mesma Gênese, nós vamos encontrar no capítulo sobre os fluidos, nós vamos encontrar falando sobre o perispírito, enfim. Na codificação, nós vamos ter bastante material para entrar nesse argumento da Dona Ivone. Se for necessário, no decorrer do estudo, a gente pode trazer aqui essas questões. Vamos lá. Apertar os cintos, podemos decolar. Vamos todos. Tão variada é a classe das entidades mistificadoras desencarnadas que chega a haver confusão com a das entidades obsessoras, tornando-se difícil, em determinados casos, separar uma da outra. Procuraremos tratar aqui de uma modalidade de mistificadores que poderá também ser considerada especialidade de obsessores, visto que participa de um e de outro. Ela já começa dizendo que nós muitas vezes fazemos confusão de mistificador a obsessor. E ela vai criar essa distinção primeiro, porque o obsessor ele vai estar criando um problema a uma pessoa, criando um problema direto, né, de vínculo, de algum modo, seja por simpatia, seja por cobrança. E o mistificador, como ela vai colocar aqui a definição, é aquele que quer enganar, mentir, iludir. Mistificar é, na palavra dos dicionários, o ato de enganar, iludir, lograr, abusar da credulidade de alguém, engodar. Então, o mistificador não vai ser só os espíritos, podem ser também pessoas encarnadas. Valendo-se de ardis e subterfúgios, malícia e mesmo maldade. Existem os mistificadores inofensivos, brincalhões apenas, que levam o tempo alegremente, se bem que também levianamente, cujas ociosidades e futilidades só a si mesmos prejudicam, e que todos consideram irresponsáveis
qual crianças travessas e que ninguém levará a sério. Então ela diz o quê? Que uma determinada classe de mistificador seriam os mistificadores os que brincam e quem ninguém levará a sério. Então esses são os mistificadores, os brincalhões, que entrariam na classe de espíritos zombeteiros. Na classe dos espíritos zombeteiros, os espíritos de terceira ordem, que são aqueles que se divertem sem responsabilidade, com a leviandade, né? Estão ali só brincando, fazendo gozação, estão de qualquer jeito submissos à matéria. Que vão estar espíritos, seria a nona classe, espíritos levianos, ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Intrometem-se em tudo e tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, em aborrecer, em induzir maliciosamente ao erro, por meio de mistificações e espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente considerados de duendes, tragos, gnomos e diabretes. Então, sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes empregam como fazem com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é por vezes espirituosa e divertida, mas quase sempre sem profundidade. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens e os retratam em traços mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então, eles se encontram na terceira ordem e na nona classe. Seriam os espíritos levianos. As comunicações frívolas, que a gente encontra também no livro dos médiuns, seriam emanados por espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, mais maliciosos do que maus, e que não ligam a menor importância ao que dizem. Como nada contém de indecoroso, essas comunicações agradam a certas pessoas que com elas se divertem, porque encontram prazer nas conversações fúteis em que muito se fala e nada se diz. Eu vou pedir licença a vocês. Então, as comunicações frívolas que se davam, né? Principalmente naquele tempo ali de Kardec, que ele vai classificando as comunicações, as grosseiras, as frívolas, as sérias, as instrutivas. As frívolas derivariam desses espíritos que brincam, mas que causam um pouco mal. Eles lisonjeiam mais as pessoas, eles são levianos. Então, esses espíritos levianos pululam ao nosso redor e se aproveitam de todas as ocasiões para se intrometerem nas comunicações. Como a verdade é o que menos os preocupa, sente malicioso prazer em mistificar os que têm a fraqueza e o mesmo a presunção de acreditar nas suas palavras. As criaturas que se comprazem nesse gênero de comunicação naturalmente dão acesso aos espíritos levianos e mistificadores. Então, a definição, falado e refalado na doutrina espírita, dos espíritos zombeteiros, dos espíritos mistificadores e principalmente esses que são levianos e que pendem à brincadeira, né? A brincar com as circunstâncias. Vocês veem que as comunicações deles, quando eles chegam a se comunicar, não vão ter profundidade. São brincalhões, fazem piadinhas agradáveis que as pessoas gostam, elogiam. Então, são pouco sérios e entram como comunicações frívolas. Então, a Dona Ivone diz que eles causam mais mal a eles mesmos do que a outros, né? Na Terra, como no espaço, eles proliferam sem realmente prejudicar senão a si próprios. Existem, agora esses são os piores, os hipócritas, perigosos, portanto, que sabem enganar, porque se rodeiam de falsa seriedade,
a qual mantém apoiados em certa firmeza de lógica e a quem somente observadores muito prudentes saberão descobrir. É uma classificação de entidades, de mistificadores, os mais perigosos, né? São os hipócritas, porque eles vão ter determinadas argumentações que convencem, linguagem limpa muitas vezes, pomposa, com palavras difíceis, com muita colocação assim que impressiona a massa. Então só um estudante muito atento é que consegue perceber a mistificação, né? Que a palavra mistificação justamente vem isso. A vontade de enganar, né? O desejo de enganar, de engoldar. Na Terra, como no espaço, proliferam também esses, quer encarnados como homens, quer como espíritos já desencarnados, causando no seio das duas sociedades sérios desequilíbrios e danos vultosos, não raro desorganizando a vida e os feitos dos incautos, que se deixam embair pelas suas atitudes dúbias. Então, já esse tipo de mistificador, eles podem causar danos que não sejam somente a eles mesmos, mas danos que podem abranger um coletivo, a um grupo mediúnico, a um grupo espírita, a um clube, a um grupo social. Então, esses são aqueles que podem causar mais danos. Esses sempre serão espíritos de terceira ordem e não poderia ser diferente. Então, os espíritos de terceira ordem são aqueles que sentem a predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal. Então, o hipócrita, ele vai estar fazendo o mal. Porque se ele vai estar mistificando, é de uma certa forma uma ausência do bem, que já é um próprio mal. Eles podem chegar, eles se encaixam bem na 8ª classe, que seriam os espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas acreditam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles tem um caráter sério, que pode iludir quanto às suas capacidades e luzes. Porém, na maioria das vezes, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas na vida terrestre. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, em meio aos quais despontam a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que não puderam livrar-se. Então, vão ser espíritos que estão na 3ª classe. E os hipócritas, então, os piores, né? Porque eles sabem muitas vezes que estão errados nos conceitos que trazem, porém a vontade é tão grande de submeter as pessoas que eles levam aquilo como verdade. E são capazes mesmo de prejudicar. Vocês lembram aquela história que eu contei do grupo espírita que tinha as gaiolas no fundo do quintal do centro espírita? Foi aqui que eu falei ou foi no GE? Eles tinham esse grupo espírita que trabalhava até direitinho, mas organizadinho, tudo, grupo pequeno. No fundo tinham essas gaiolas que chamou o palestrante para mostrar, essas gaiolas, e que o mentor do grupo, do centro, tinha dito para eles que os espíritos da desobsessão, aqueles mais endurecidos, iriam ser colocados naquelas gaiolas. E aí você vê, né, como por faltar estudo doutrinário, da atenção nossa, de observar, de estar sendo enganado. Porque às vezes, o que eu acho interessante é que às vezes o espírito, que às vezes não sabe mais do que você, né? Apesar de pensar que está com boa vontade, mas está prejudicando. Porque tem sentido colocar os espíritos endurecidos, aqueles mais remitentes no mal, dentro de gaiolas?
Vocês acham que isso tem lógica? Com todos esses anos de estudos, nossa, vocês acham que isso tem condição de existir? Bom dia, Dudu, bem-vindo. Vocês acham que isso tem condição de existir? Seria até contra a razão, porque o espírito, ele pode atravessar a matéria, a nossa matéria, ele pode atravessar, ele pode entrar no fundo do mar, ele pode entrar no fogo, ele não iria sair de uma gaiola. E como é que um ser humano vai saber disso? Estudando, né? Só se esclarecendo, só livrando-se da ignorância, na ignorância no bom sentido, logicamente, é que podemos fazer uma distinção sobre isso aí. Bom dia, Wagner, bem-vindo. Beijos, Tem tempo que o Wagner não aparece. Ele cansou de oferecer cappuccino pra gente, né, Flor? Nunca mais ele apareceu, não oferece mais nada pra ninguém. Bem-vindo, viu? De volta aqui na sala e bem tornado à tua casa. Seja bem-vindo na sua casa de novo. Foi. Voltando aqui, tá? Dentro do espiritismo, costumam estes, os desencarnados, causar sérios prejuízos aos médiuns orgulhosos, insubmissos à disciplina em geral, que a boa prática da doutrina recomenda. E também entre diretores de organizações espíritas pouco competentes, moral e intelectualmente, para o importante mistério. Ora, para ser diretor de centro espírita, tá tomando a frente de grupos, a gente tem a obrigação de se instruir e de se moralizar. Um pode até ser diretor e não se instruir coisa nenhuma, e não se moralizar também, mas vai, infelizmente, ser joguete, ser joguinho na mão de entidades, porque não vai criar tanta distinção, não vai criar um senso crítico, porque a espiritualidade não vai ficar se metendo em tudo, não vai ter que se materializar o tempo todo para dizer: ei, fulano, isso aqui tá errado, vem aqui, vamos botar X, corta isso aqui, corta aquilo ali. Não pode, né? Os espíritos, benfeitores de fato, eles vão tratar dos assuntos espirituais. Eles não vão ficar mexendo em questão administrativa, porque toca ao encarnado fazer isso aí. Ao encarnado, com a instrução de ditar regras, né? Estabelecer, ditar não fica coisa de ditador, estabelecer regras de grupo, estabelecer regras de bom comportamento, instrução, interesse pelos seus participantes, porque, por incrível que pareça, nós temos que ter interesse pelas pessoas que participam dos nossos grupos, porque senão fica uma coisa assim distante e fria. E nós nos queixamos de solidariedade, nós nos queixamos que temos pouca atenção dos componentes do grupo, mas nós somos os primeiros a não dar atenção. Nós somos os primeiros a chegar no centro, fazer o que tem que fazer por dever e ir embora. Muitas vezes não sabemos o que está acontecendo com o nosso companheiro de grupo. É importante de estabelecer amizade em grupos. E é lógico, por exemplo, nesses grupos que nós frequentamos, estamos aqui, tem grupo de WhatsApp, grupo aqui e acolá, não dá para falar com todo mundo o tempo todo. Mas vamos tentar dar uma atenção, procurar saber uns aos outros, não vamos ficar distantes uns dos outros, vamos fazer conhecimento uns com os outros, amizade, para quando o pessoal de fora chegar, que precisar de uma mão, né, Regina, a gente está capacitado para isso, porque a união faz a força. Se nós somamos em energias positivas, dificilmente nós vamos cair em mãos enganadoras, porque os espíritos superiores, os espíritos verdadeiramente superiores, como diz Kardec, eles vão se aproximar e vão trabalhar com grupos sérios. É isso que eles chamam. Grupos sérios, a expressão é essa. Grupos sérios. A dona Edna colocou ali pra gente.
É também fazer com que haja harmonia com os tarefeiros, harmonia, apaziguar um e outro, indulgência aqui e acolá. Não precisa nem ficar assim ostensivo, o povo percebendo, né, dona Edna, com jeitinho. Igual uma sábia mãe faz com seus filhos para não deixar que briguem. Trazer a união, trazer isso para que a gente vá eliminando um pouquinho de cada vez a chaga do egoísmo. Porque, como disse Fenelon, o egoísmo é a exaltação da personalidade. Aí fica todo mundo querendo estar no centro das atenções. O egoísmo está lá no egocentrismo. Nós queremos estar ali no meio. Não dá para ficar todo mundo no centro, no meio, né? Não dá. Então, o altruísmo, ficar ao redor, todos juntos com o meu pensamento. Ao menos no básico. Elcio diz pra gente, não só nas casas espíritas, mas também nas salas do portal. Também, mas nos grupos em geral, né Elcio? Nos grupos em geral. Inclusive com participações, quando possível, na área de texto. Com certeza, né, Elcio? Quanto ao assunto, quanto possível. E eu tento bater nessa tecla, são anos, Elcio. São anos que eu tento bater nessa tecla. De vez em quando, dê um oi, falem conosco. Porque você sabe que o Elcio tocou uma coisa interessante. As igrejas grandes, e isso acontecia muito lá na minha cidade, igrejas muito grandes, as pessoas chegavam para aquilo lá da missa, elas tinham um pouco conhecimento entre elas, né? Chegavam, entravam, rezavam e ia embora. Participava da missa e ia embora e quase que não conhecia nem o padre, nem o pessoal que frequenta, nem as catedrais tem disso. Os núcleos pequenininhos e nas igrejas de interiorzinho já é diferente, porque criam uma sociedade, uma pequena sociedade. Aqui, se a gente entra e sai e não fala com ninguém, também cria essa coisa, não cria? Não fica aparecendo que a gente entra e sai sem criar um vínculo mais profundo de interação. Então é importante mesmo a participação, porque a participação cria conhecimento entre si, cria amizade. Eu vou conhecer só. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui agora? Vamos fazer uma brincadeira. Eu vou me apresentar para vocês e cada um vai se apresentar para mim. Quem topa isso? Quem topa a brincadeira? Deixa eu ver. Então eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Juliana Matos. Eu moro na Itália. Tenho 37 anos e frequento o portal que tem 10 anos. Quer dizer, trabalho que tem 10 anos, para que eu já tenha mais tempo. A próxima vai ser a Massinha, que é a primeira que vem depois de mim. Vai lá, Massinha. Florzinha, Marinha, em sequência. Todo mundo vai escrevendo, que eu vou ler vocês, viu? Ligeirinho. Quem tiver com seus nick, dê seus nomes. Você quer subir para falar? Então vai lá. Oi, sou ok? Vocês me ouvem? Oi, bom dia. Meu nome é Márcia Cortes. Eu moro em Londrina, Paraná. Estou no portal que mais ou menos há 10 anos também. Ok? Só isso, né? Beijo para todos. Meu nome é Elcio Gomes. Moro em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Completei 60 anos, tenho 7 anos de Pautal. Um abraço a todos. Bom dia. Você já deve estar tendo paciência saturada de mim. Então, meu nome é Fátima, eu sou a Florzinha. E eu estou no Pautal há quase 10 anos, graças a Deus. Essa sala chegou na minha vida no momento em que eu precisava de mais. E me traz muita alegria, muitos amigos queridos. Eu não vou dizer como o Elcio a idade que eu tenho, porque vocês podem imaginar assim que eu tenho uns 20 anos, né? Vão pensando. Tchauzinho pra todo mundo, um beijão. Quem vai ser o próximo? Vocês podem escrever no texto, viu? Quem não quiser subir no microfone, vocês vão escrevendo, eu vou ler, hein? Wagner mora no Rio de Janeiro, tem 60 anos. Tem uma netinha linda que se chama Sofia, realmente é linda. Frequenta o Pautal há mais de um ano. De um século.
de um meio século. A Diana colocou ali pra gente. A Diana, você tem que se apresentar direito, né? Eu acho que tem 8 anos. Vamos se apresentar, vamos. Bela Tini, é um nick novo, por exemplo. A Bela Tini. Vamos conhecer a Bela Tini. Bela Tini, evocada. A Nayane também. Nayane se apresentar aí pro pessoal. A Sil. Vamos se apresentar. A Mara. A Mara também fica quietinha. Bora, Mara, se apresente. O Dudu ficou quieto. Ligeirinho. Seu nome, origem. Regina. Marcelo, todo mundo. Não, você pode escrever aí, velho. Você escreve que eu leio. A Mara, meu nome é Mara, 55 anos, moro em Taubaté. E você deve ter uns 8 anos de Paulo também, não tem, Mara, mais ou menos? Ou até mais, né? Passando para Regina, vai lá. Oi, bom dia. Meu nome é Regina, tenho 52 anos, acho que tem mais de 7 anos de Natal. Moro no Rio de Janeiro. Bom dia a todos, um abraço grande, um carinho muito forte e uma gratidão por nós estarmos todos sempre juntos. Obrigada. Tem a Dona Edna. A Dona Edna, eu apresento ela para vocês. Ela escreveu, tem 72 anos, mora em Belo Horizonte, participa mais ou menos um ano. E eu gosto muito dessa. A Dona Edna é a mãe de uma amiga minha querida, Cláudia, que mora aqui, que tem o grupo Espírita comigo, grupo familiar José Moscati, e que através dessa amizade está aqui conosco hoje. A Marcela. Sou Marcela, moro em. Isso é palavrão, Marcela, não vou saber pronunciar. Norrköping, na Suécia. Tenho 36 anos, quase 37. Olha, quase a minha idade. Sou mais velha que você. Finalmente eu sou mais velha que alguém, né? Sou casada, tenho 2 filhos. Tenho alguns meses de pautar. Patrícia, hoje nós estamos nos apresentando. Se apresse em se apresentar para nós. Se apresse em se apresentar. Ligeirinho, diz pra gente, moro em Piuma. Esse é Espírito Santo? Meu nome é Vairton, prazer, Vairton. Tenho 46 anos, completarei 47 em julho, dia 27. Tenho muitos anos de pautal. Muito bem. Prazer. Silvana, nada. Tá vendo como é bom conhecer vocês por nome? Quem mais? Mais ninguém? Nayane, se apresentar lá. Me chamo Nayane. Sou gaúcha de Santa Maria e moro em Udine, na Itália. É uma amiga minha também, viu, gente? Ela mora no norte da Itália e mora no sul. Bem distante nós estamos. Bela Tini é uma senhora de 52 anos. Tem um casal de gêmeos de 20 anos. Tem alguns anos de pautal, mas não frequenta sempre. Isso não tem problema. Muito prazer, viu? A gente fazer o Facebook ajudou muito, viu, Ligeirinho? O Facebook ajudou muito a aproximar-nos. Ajudou bastante. Vocês deviam se contactar. Tem o grupo Maria de Nazaré também. Patrícia disse ali pra gente: mudei-me para Fartura, interior de São Paulo. Estava em Londrina até semana retrasada. Tenho 31 anos, tornei no espírito no final do ano passado. Patrícia, muito prazer. Estou feliz que eu sou mais velha do que você. Finalmente eu sou mais velha do que alguém. Então eu sou mais velha aqui do que a Célia, do que a Patrícia. Ora. A Nayane colocou pra gente ali. Tenho 38 anos, sou casada, não tenho filhos, mas tem vários bichinhos, gatinho e muito mais. Né, Nay? Tem várias criancinhas de 4 patas. Bom, passarinho também? O que você tem? Então tá bom, fizemos conhecimento? Papagaio é mesmo. O Wagner frequentou o Centro Espírita Leão Denis por 23 anos e hoje está no Centro Espírita Alvorada Nova.
Bem, Diana, faltou você. Você é uma das principais aqui de carteira, já carimbada há muitos anos. Você tem que se apresentar, ué. Notei que a sua ausência nas apresentações. As formações de grupos vão se formando assim. Por quê? Nós vamos conhecendo uns aos outros aqui, e tudo começou a brincadeira através do Elcio, né? Obrigada, viu, Elcio? É um estímulo isso, porque nós vamos aprender a nos conhecer, vocês vão perdendo a timidez, por exemplo. Porque eu tava falando aqui, o Wagner, vocês estão vendo esse rapaz Wagner aí? Se vocês não conhecem, esse mocinho. O Wagner me disse uma coisa anos atrás, que o microfone dele era quebrado. A história de Wagner é muito engraçada, porque a gente tinha uma outra amiga, que por sinal sumiu, né, a Nininha. E uma vez a gente ficava chamando e adulando isso 10 anos atrás, né, Sil? A gente conseguiu mandar um microfone para casa dele. Se eu não me engano, porque tem tantos anos isso, para ele não ter mais desculpa que não tinha microfone. Silvana, você acredita que a desculpa que ele disse que era a placa? Não era mais o microfone, era a placa. A gente não aguentou. Ele nunca subiu aqui nessa sala para dizer um A. E o Wagner, sério, Wagner? O Wagner, ele é até palestrante do Centro Espírita. E eu já convidei ele poderia me ajudar, por exemplo. Eu fico catando quem possa me ajudar, mas ele não. Por quê? Porque ele disse para mim, e eu vou revelar o dele, que em determinada feita ele subiu no microfone para dar uma opinião de não sei o quê, muitos anos atrás, quando tinham salas ainda pouco afirmadas. E teve uma briga, uma discussão, e o pessoal que respondeu ele mal, e ele não gostou. Mas ele diz assim, pior, que quando ele falava no Paul Talk, ele tem a sensação que está falando sozinho. Realmente é uma sensação meio estranha, mas eu já me acostumei. Então, se vocês participam comigo, eu não vou ter a sensação de estar falando sozinha, não é? Porque a tela vai estar subindo ali, a gente troca ideia, vocês enriquecem a exposição. Porque a palestra espírita, você tá lá conversando e tudo, apesar que eu acho que eu nunca daria para dar palestra. Eu acho que eu só faria palestra com os sinos da codificação do lado. Eu puxaria cadeiras e não, gente, eu vou sentar mais perto de vocês. O negócio de ficar aqui em cima, distante, vamos sentar por aqui, vamos fazer um negócio redondo aí, vamos conversar. Acho que não daria para mim. Por causa do costume de interagir com as pessoas. O calor humano, apesar da internet, mas eu sinto o calor humano de vocês, o carinho de todos, entende? Eu sinto isso. Então, eu não sei, eu acho que os convites que tipo a palestra própria, eu não sei se seria o ideal para palestra. Eu sei fazer isso tudo, palestra eu não sei fazer. A Diana disse, é porque ele não faz evangelho lá sozinho, né não, Diana? Senão ele ia aprender. Com certeza. Então, a Dona Ivone disse para nós, aí vocês vão ver o que foi que a gente brincou e o que a gente completou hoje de manhã. Porque a Dona Ivone diz que dentro do Espiritismo costumam ou seja, os mistificadores, né? Os desencarnados causar sérios prejuízos aos médiuns orgulhosos e submissos à disciplina em geral, que a boa prática da doutrina recomenda. E também entre os diretores de organizações espíritas pouco competentes, moral e intelectualmente para o importante mistério. Suas atitudes mistificadoras, porém, serão facilmente observadas e desmascaradas por um adepto prudente, bom conhecedor do terreno prático da doutrina, como da filosofia e, acima de tudo, por alguém que, portador de qualidades morais elevadas, se haja tornado bem inspirado e assistido pelos planos superiores do invisível, pois de tudo isso mesmo nos adverte o estudo da doutrina espírita. Muito conhecidas são ambas as classes de mistificadores, para que nos ocupemos a repetir que todo aprendiz do Espiritismo conhece. Então, todo aprendiz do Espiritismo vai conhecer estudante, né?
Porque o espiritismo é assim, ele é progressivo aqui. Você começa com o livro dos espíritos, você precisa de um complemento do livro dos médios, você daqui a pouco já vai puxar páginas e você já puxa por evangelho segundo o espiritismo. Não tem como conceber uma doutrina espírita limitada a um livro só. Então, quando a gente convoca ou evoca o pensamento do Francisco, cada estudo coerente da doutrina espírita dentro dos livros da codificação, é para que, criando um senso crítico de estudo de base, quando vocês tiverem que enfrentar qualquer outro argumento de outros livros, vocês possam separar o joio do trigo. Porque o próprio Cristo, o que é que diz pra gente, né, na parábola? O que é que diz o Senhor para os servos? Deixai crescer o trigo e o joio, depois separem. Porque separar as sementes que estão ali plantadas dá um problema, né? Então depois separem. Porque quando o espírito A, o espírito B, o espírito Z der a opinião dele, eu vou pegar por opinião de espírito. Eu não vou pegar por uma verdade. Ele pode estar mistificando. Ele pode estar dando uma comunicação séria. Lembram lá que eu trouxe para vocês as comunicações sérias? Frívolas. As sérias que são. As comunicações podem ser sérias, mas não quer dizer que não vão ter erros. Sobre os pseudo-sábios, a gente acabou de ler. O cara está lá, intelectual, está sem o corpo material, então ele está mais livre. E ele vai expor a ideia dele, muitas vezes com preconceito. E que pode ser que de 2.000 palavras de uma mensagem que ele dê, 500 palavras sejam corretas, 1.500 não. Como é que eu, estudante do espiritismo, vou distinguir isso? Num contínuo estudar. O estudo que vai me fazer distinguir o joio do trigo. É por isso o estímulo que nos estudos, seja aqui da Dona Ivone, seja quando eu faço vídeos médicos, seja nas gravações, estou sempre estimulando isso. Porque é um lado passional, nós temos que nos apaixonar pela doutrina espírita. A paixão é boa também. A paixão não é só ruim, não. A paixão também é boa. Então essa parte passional boa, vamos nos apaixonar. Porque do mesmo jeito que a gente quer bem as coisas do mundo, da futilidade do mundo, a gente pode querer ter uma paixão construtiva. Porque é através do entendimento disso aqui, do que trabalharam para nos trazer, porque aqui é praticamente mastigado, né? Que a espiritualidade nos trouxe. Nós vamos poder até modificar devagar a nossa própria sociedade. E como é que nós vamos saber disso sem um esclarecimento? Se não nos livrarmos da ignorância, como é que nós vamos poder distinguir? Então, como diz a Dona Ivone, um estudante da doutrina espírita vai saber distinguir, ele vai saber entender o que é um mistificador daqueles que é um gozador, brincalhão, leviano, a um mistificador mais perigoso, o hipócrita. O mistificador hipócrita, ele pode, dependendo do orgulho, dependendo da vigilância do médium, ele pode cair numa fascinação. É a pior obsessão. Então vai se criar uma linha de distinção, vai se compreender o que está acontecendo. E quando tem união com o grupo, a propósito que a gente estava falando, né, Elcio? Quando tem união com o grupo, quando um só se desvia, o que está acontecendo alguma coisa de errado, criou-se uma intimidade que os outros podem ir lá repescar ele. Porque o eflúvio de amizade, o fluxo de carinho que vai ser emanado de um grupo, o outro não vai se sentir julgado, não vai se sentir ao ridículo. Fulano, você está sob influência, vamos tentar ajeitar aqui e acolá. Quando existe uma frieza, quando existe a exacerbação da personalidade, como diz Fenelon, quando fala do egoísmo, né? Quando está ali falando do egoísmo, ele diz assim, mas é o pior dos sentimentos para se tirar os vícios, porque aquele que exalta a personalidade. Se a cada um exaltando sua personalidade, quando fizer a crítica para o outro, que é aquilo que a gente chama de crítica construtiva, vai se ofender, porque a crítica, construtiva ou não, é crítica. Mas o chamar o irmão na compreensão, aquela palavra já se dissolve, já não é crítica.
Já não é crítica, é ajuda. Então a intimidade, a construção da intimidade entre os amigos é isso aí, é solidariedade, é o brincar, é a afeição, é o brincar com seriedade, é ser vigilante e não frívolo. Uma coisa é ser vigilante, outra coisa é ser frívolo na brincadeira. É somar forças para o bem. Esse é o nosso objetivo geral. O estabelecimento da solidariedade é isso aí. Então, quando ela cria uma distinção dos espíritos mistificadores, e depois eles ainda botam assim, muitas conhecidas são ambas as classes de mistificadores, para que nos ocupemos a repetir. Ou seja, ela está querendo dizer para vocês que ela não quer chover molhado. Porque a Dona Ivone, ela está contando com a experiência de quem já está lendo esse livro aqui. Ela está contando. Porque, por incrível que pareça, esses grupos virtuais normalmente eu chamo grupos dos grupos. Porque façam um caso que é como se fosse uma reciclagem. Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam isso? Cada um de vocês frequenta grupos espíritas de fato. A maioria, via de regra. A maioria frequenta grupo espírita de fato, não é assim? Não parece que é como se, estando aqui juntos, grupos dos grupos, a gente estivesse fazendo uma reciclagem? Aí, quando nós chegamos no grupo nosso espírita material, parece que a gente chega mais enriquecido. Vocês notam isso? Chega mais enriquecido, chega com competência, mas não no sentido vaidoso, no sentido de mais autoestima, mais coerente, sei lá, não parece uma reciclagem? Aí a gente chama de grupos dos grupos, porque já são pessoas que participam de outros grupos. Então o bem-estar que vocês sentem participando dos grupos nossos, daqueles estudos, fazem com que vocês se sintam mais fortificados, que vocês se sintam levando aquela energia do trabalho para o grupo de vocês. Porque cada um de vocês, se vocês fizerem caso, quer ver? Vamos fazer uma coisa. Quem frequenta centro espírita aqui, levanta a mão como se fosse pro passe. Só para poder contar, por favor, a mãozinha. Quem não souber levantar a mão aqui, bota aqui na telinha. Só para poder contar. Quem frequenta grupo espírita de fato? Grupo espírita, centro espírita, grupo familiar, vale, viu? Vale também. Deixa eu ver. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na tela. Eu também, né, no caso. São 11. A Diana, a Marcela. 12 com Elcia. 12 com Elcia. A Regina, se não você frequenta, frequenta, já contei então. São 12 com a Regina. Tá bom. Seja como for, são 12 pessoas que frequentam grupos espíritas em 17. Sobre 17 pessoas, 12 frequentam grupos espíritas. É um bom número, não é? É um bom número. Que significa que vocês são representantes de grupos. Agora vamos fazer o seguinte. Epa, Dudu, você já fez o cálculo? Eu ia falar. Então vamos dizer assim, que na média de cada grupo de vocês tenham, na média, 25 pessoas por 12, 25 pessoas encarnadas. 25 pessoas por 12 dariam 300 pessoas. A Dona Edna, eu contei a Dona Edna já? Então são 13. Dariam 325 pessoas. Isso pouco, né? Claro. Mas fazendo uma média geral. Então, no mínimo, vocês estão 400 pessoas, vocês estão representando 400 pessoas encarnadas. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular 400, né? Que dessas 400 pessoas, ela tem um ambiente psíquico ou psicoespiritual de 5 entidades, contando com o seu espírito protetor. Olha como eu estou botando um pouquinho. Por 5. Vocês estão representando, no geral, nós estamos 2.000 pessoas.
2.000 pessoas. Não é pouco não, né? 2.000 pessoas entre encarnar, contando com 5 espíritos que estejam ao nosso redor, o espírito protetor, o espírito familiar, aquele que simpatiza com sua gracinha. Estou botando dos espíritos simpáticos ao protetor e tudo mais. Estou incluindo 5 entidades por pessoa. Será que é só isso? Claro que não, né? Claro que é muito mais. Só que chutando. Isso aqui é aqueles que frequentam grupos. Fora vocês outros que não frequentam grupos e que tem também. Então, nós vamos estar na média de mais de 2.000 pessoas. Não é brincadeira não, né? São 2.000 seres humanos, 2.000 espíritos, 2.200 espíritos que sejam, que vão estar vinculados a nós. Aos nossos sentimentos, aos nossos trabalhos, aos nossos estudos, às nossas energias vibratórias, se a gente tiver simpatia, se a gente vai tiver uma comunhão de pensamento. Não é pouco, né? É de refletir. É pra gente refletir. Refletir o peso da nossa responsabilidade. E vou deixar só uma última frase antes de concluir o trabalho de hoje. A frase do Espírito de Verdade, que diz para nós: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento, né? O primeiro ensinamento, a primeira coisa que nós temos que fazer. E segundo, instruí-vos. Eis o segundo, amar, que através dos vínculos da amizade, como nós tentamos brincar com vocês aí, falando de nós mesmos, nos apresentando. Amar faz com que nós quebremos as barreiras, os preconceitos, e instruir-nos, fazermos que saiamos da ignorância. Então, amar é a primeira coisa, porque amando nós podemos ter uma capacidade melhor de aprendizado. Aquele que ama aprende melhor do que aquele que odeia. É isso. É isso. A Dona Edna, assim, sem contar os que vêm a serem evangelizados, sem contar também, Dona Edna, com aqueles que estão dentro do nosso grupo familiar e também as entidades que estão com eles. A gente só fez assim, bem por cima dos que estão conosco por base, que estão aqui, porque se for fazer um cálculo maior, vai dar um número muito maior. Vai dar um número muito maior mesmo. Essa é a base do trabalho espírita. Essa é a base filosófica do espiritismo e a parte moral. É isso aí. Então, concluindo o estudo de hoje, evocando o pensamento de vocês nesse vínculo de amizade, cada um. O Dudu, a Massinha, a Ana, Regina, Florzinha, o Elcio, a Dona Edna, o Wagner, a Sil, a Naibel, que é a nossa Nayane, Patrícia, Mara, Diana, Marcela, Ligeirinho e Bela Tininho. Que nós possamos todos juntos, que agora eu evoquei cada um. Quando eu evoquei, pronto, o magnetismo foi lá e buscou. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada pela capacidade de conhecer pessoas adoráveis, como os amigos que se encontram aqui hoje, que compartilham conosco os mesmos ideais. Dai-nos, Jesus, a coragem e a perseverança de levar para fora da nossa vida virtual o que nós aprendemos aqui hoje. Nós possamos sentir a vozinha da consciência que fala como nós, como grilinho falante, nos estimulando ao bom comportamento, aos verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. Os espíritos amigos nos abracem, confraternizem conosco nesse momento, sentindo as luzes que caem nos céus, emandadas por Maria de Nazaré, pelo nosso amigo Francisco, em nome do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.
Muito obrigada.